Olá, nós somos alunos do curso de Medicina Veterinária do 4º período do IFAM, Campus Manaus, Zona Leste, e os novos monitores da disciplina de Fisiologia Veterinária, ministrada pelo nosso orientador, o professor Dr. João Francisco dos Santos. Este material foi confeccionado por mim, Gabriel Darcanchi, pela Ana Luizon e pela Fernanda Torres. Hoje, nós vamos falar sobre a fisiologia das glândulas mamárias e da lactação. Esses são os assuntos que vamos abordar. Vamos à introdução. A classe dos mamíferos pode ser dividida em 3 grupos de acordo com seu modo de reprodução. O primeiro grupo é o dos monotremados, também chamados de prototérios. Eles realizam a oviposição, ou seja, são mamíferos ovíparos. Alguns exemplos de monotremados são os ornitorrincos e as equidnas. Eles não possuem tetas, apenas areola, que é uma área especializada da pele. Dessa forma, os fetos consomem o leite sugando ou lambendo o conteúdo ejetado na areola materna. O segundo grupo é o dos marsupiais, também chamados de metatérios. Eles nascem como fetos e já possuem os membros anteriores desenvolvidos para escalar até a bolsa chamada de marsúpio, onde ficam aderidos à teta, se alimentando e se desenvolvendo. Aqui na imagem podemos ver o marsupial, o canguru, e o processo de escalada até a teta e adesão do marsúpio. O terceiro grupo é o dos placentários, também chamados de eutérios. Ele é composto pela maioria dos mamíferos, sendo 95% da classe parte desse grupo. Como eles deixam de se nutrir pela via coriolantoide, eles são dependentes do leite materno, com exceção do cobaio, que pode sobreviver sem mamar depois de nascer. Falando especificamente da glândula mamária, ela faz parte do sistema reprodutor e realiza a lactação, que é considerada a fase final da reprodução. A morfologia da glândula mamária, ela é uma glândula sudorípara modificada que vai secretar o leite. Ela vai ser formada por um sistema de ductos que conectam massas de epitélio secretor chamadas de parênquima, envolvidos pelo estroma, que é um aglomerado de tecido conjuntivo, gordura, vasos e nervos. A glândula possui alvéolos, que são agrupados em lóbulos. Esses lóbulos, por sua vez, vão ser agrupados em lobos, e os dois vão estar envolvidos em tecido conjuntivo. Os alvéolos e os ductos estão envoltos em células miopiteliais, que têm natureza contrátil e respondem ao reflexo de ejeção do leite. Nas imagens, nós podemos ver a estrutura da glândula mamária, os alvéolos e os lóbulos. As diferenças entre espécies. No quadro 1, podemos ver que a maioria dos animais possuem 2 tetas, mas algumas espécies possuem mais, podendo chegar a ter 12 a 18 tetas, como no caso das porcas. Quanto à localização, as tetas geralmente ficam distribuídas nas regiões torácica, inguinal e abdominal. O canguru é uma exceção porque possui uma única teta composta de 2 glândulas fusionadas no marsúpio. Os monotremados não possuem tetas, como já foi mencionado anteriormente. De acordo com o quadro 2, das diferenças observadas no sistema de drenagem, os animais geralmente possuem mais de um canal galactóforo, mas alguns animais possuem apenas um canal, como ratos e camundongos. Em ruminantes, os grandes ductos levam a cisterna da glândula, que vai então levar a cisterna da teta e, enfim, a um canal único aberto na porção final da teta. Nas éguas, cada teta vai possuir 2 canais e 2 cisternas, ligadas a um sistema independente de ductos e alvéolos. Além disso, em equinos e bovinos, as glândulas mamárias estão intimamente associadas e justapostas, formando uma estrutura chamada de úbere. Quanto à mamogênese, esse é o processo de crescimento mamário, e vai controlar o número de células alveolares mamárias, determinando a capacidade e rendimento do leite. Ela é dividida nas fases embrionária, pré-púbere, puberdade e pós-concepção. Na fase embrionária, o extrato germinativo vai formar uma linha mamária após 35 dias da formação do embrião. Com 60 dias, na derme, vai acontecer o aprofundamento do botão mamário e o início da formação da teta. Com 100 dias, vai ocorrer a formação de canais na extremidade do botão e a produção de uma abertura para o exterior. A fase pré-púbere é caracterizada pelo pouco desenvolvimento até o início da puberdade e da atividade ovariana. Nela, ocorre o crescimento isométrico, ou seja, a velocidade do crescimento mamário está de acordo com a velocidade de crescimento corporal. Na puberdade, há o crescimento alométrico do parênquima mamário antes do primeiro ciclo estral, ou seja, ele cresce mais rápido do que o corpo.
Há também o desenvolvimento do sistema lóbulo-alveolar e o crescimento associado com alongamento e ramificação dos ductos mamários a cada ciclo estral. Na pós-concepção, ocorre a maturação das glândulas mamárias e elas passam a operar em sua capacidade funcional completa. Ocorre a diferenciação de células epiteliais mamárias e o crescimento acelerado pela ação de estrogênio e progesterona. Nas vacas, após cerca de 3 meses, vai ocorrer mais uma vez o alongamento dos ductos mamários e a substituição do estroma por alvéolos. Após 6 meses, ocorre bastante desenvolvimento lóbulo-alveolar. E na parte final da gestação, a secreção de leite e formação de colostro. Enfim, a glândula mamária vai ser uma estrutura repleta de alvéolos produtores de leite. Olá, eu sou a Fernanda Torres e eu vou falar um pouquinho agora sobre a involução mamária. Ela é caracterizada pela diminuição no número de células epiteliais mamárias e também na atividade por célula. Os espaços previamente ocupados pelos alvéolos em degeneração são substituídos pelas células adiposas, e a extensão da degeneração alveolar varia com a espécie e está governada pela capacidade hormonal em manter as estruturas lóbulo-alveolares. Já em relação à lactogênese, ele é o processo de preparação da glândula mamária para a produção do leite, no qual ocorre a diferenciação e multiplicação das células alveolares mamárias. Citando os estágios, no primeiro estágio, ele consiste na diferenciação parcial enzimática e citológica das células alveolares e coincide com a pouca secreção de leite. Já o segundo estágio começa com a secreção copiosa de todos os componentes do leite e na proximidade do parto, e permanece assim por diversos dias após o parto em muitas espécies. Já no final da gestação, com a queda da progesterona e a presença de procalcitonína e os glicocorticoides, ocorre a lactogênese. O bloqueio do hormônio progesterona sobre a lactogênese, ele não é absoluto, pois se fosse assim, a gestação simultânea com a lactação seria impossível. Em relação à galactopoese, que é a manutenção da lactação que requer a conservação do número de células alveolares, a intensa atividade de síntese celular e a eficácia do reflexo de ejeção do leite. Um complexo hormonal controla a lactação, porém, a não ser que o leite seja removido frequentemente da glândula mamária, a síntese do leite não persiste apesar do estado hormonal adequado. Os hormônios envolvidos com a lactogênese e a galactopoese. Aqui, nessa tabela, nós podemos observar os principais hormônios e suas ações na lactação, onde a gente pode ter aqui a prolactina, que ela se refere ao crescimento mamário, início e manutenção da lactação, o hormônio do crescimento, GC, que direciona os nutrientes para a síntese do leite, aumentando assim a produção, o hormônio do glicocorticoide, que ele tem início e a manutenção da lactação ao exercer o seu efeito sobre o número de células mamárias e sobre as atividades metabólicas. T3 e T4, paratormônio, insulina. A insulina é muito importante para o metabolismo da glicose, ocitocina, que é a ejeção de leite, estradiol, progesterona e o lactogênio placentário, que ele está indicado ao crescimento mamário. Agora nós vamos falar sobre o leite. O leite é composto por lipídios, carboidratos, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerais, eletrólitos e água, ou seja, todos os nutrientes necessários para a sobrevivência e o crescimento inicial dos mamíferos recém-nascidos. E dentro de uma mesma espécie existem diversas variações na composição do leite e estão relacionados com vários fatores, que pode ser genética, natureza da dieta, a fase da lactação.
E isso a gente pode observar aqui no quadro dos principais constituintes do leite nas espécies animais. Então, em diferentes espécies tem diferentes concentrações de gordura, de lactose, de resíduo. Ali embaixo na tabela abaixo, a dieta, quando ela é rica em energia e em alimentos não fibrosos, tem uma maior concentração de gordura nesse leite. Já rica em proteínas, tem um discreto aumento nessa concentração de proteína. E na outra tabela, a gente tem as fases da lactação e como tem o aumento ou a diminuição de concentração de gorduras e proteínas em cada fase. A gordura do leite é composta por uma mistura de lipídios e ácidos gordurosos variáveis de acordo com cada espécie. A lactose é o principal carboidrato do leite e é composto por dois monossacarídeos, glicose e a galactose. Também temos as proteínas, que são as caseínas, então temos a alfa, a beta e a K-caseína, e algumas outras proteínas, como a alfa-lactalbumina e a beta-lactoglobulina, essas produzidas na glândula mamária, e a albumina sérica, produzida no fígado, e claras imunoglobulinas produzidas pelos linfócitos. E em alguns casos é importante lembrar da cetose das vacas, que acontece nas vacas, que é uma doença metabólica que vai afetar esses animais de alta produção, especialmente as vacas leiteiras. Então, no pico da lactação de uma vaca leiteira de grande produção, as glândulas mamárias vão consumir a maior parte da glicose de origem hepática para a produção da lactose. E esse consumo de glicose, além da capacidade de glicogênese, ela vai determinar uma hipoglicemia e o fígado vai produzir corpos cetônicos, né, os ácidos metabólicos, que irão se acumular no sangue e determinam a acidose metabólica. E nisso vai dar um hálito fortemente cetônico e é facilmente observado nesses animais. E logo abaixo a gente pode ver esse quadro que mostra uma variação na complexidade dos carboidratos entre as espécies. Falando um pouquinho agora sobre a secreção do leite, como a gente pode observar nessa imagem ao lado, um esqueminha bem legal, a secreção do leite é feita pelas células epiteliais que revestem os alvéolos mamários, e nisso elas sintetizam e secretam proteínas e gordura do leite. Os mamíferos aquáticos, eles produzem um leite com alto teor de gordura, para que isso seja essencial para evitar uma perda de calor dos filhotes. Já os mamíferos terrestres desérticos, eles vão produzir um leite com alto teor de gordura também, mas para evitar a perda de água da mãe. Vale lembrar também que as proteínas do leite são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e vão se mover para o aparelho de Golgi, que irão então em direção à superfície apical das células epiteliais mamárias e se fundem com a membrana plasmática, onde o conteúdo vesicular é descarregado no lúmen. O colostro é o nome dado a uma secreção da glândula mamária que ocorre por vários dias durante o pré e o pós-parto. Nos bovinos, o colostro ele tende a ser um pouco mais viscoso e amarelado. Ele também, além de nutrir a cria, ele vai proteger contra agentes infecciosos por apresentar uma alta concentração de imunoglobulinas. Nos marsupiais, o colostro é a única forma de oferecimento de imunoglobulinas para a cria, e nas espécies onde tem a placenta, o colostro provê também uma importante proteção contra infecção dentro do lúmen intestinal através da IgA, que é produzida na glândula mamária por células de origem sanguínea e vai sofrer uma menor ação também das enzimas proteolíticas. Falando sobre o ciclo da lactação, aqui a gente pode ver 3 gráficos que demonstram esse ciclo, e cada um demonstra uma espécie diferente. Então, o primeiro a gente pode ver no caso dos ruminantes, né, que é por litro durante algumas semanas, e nos outros 2 é grama por dia. O espaço de tempo necessário, então, para que o colostro vai se transformar no leite normal vai variar para cada espécie. E essa produção do leite ela tende a aumentar nas 3 primeiras semanas, até 8 semanas, da lactação, e então começa a cair lentamente até o final dessa lactação. Os animais normalmente estão secos após 305 dias do período de lactação, e eles são forçados a cessar essa lactação para prepará-los para a próxima lactação. E esse período deve ter no mínimo assim de 6 semanas. Para a gente falar do metabolismo da glândula mamária, a gente tem que começar com o início da lactação, onde tem um considerável aumento na ingestão de alimentos e águas, acompanhado por uma hipertrofia do trato intestinal, da glândula mamária, do fígado e do coração.
E nisso, o sistema nervoso vai entrar atuando, gerando um equilíbrio metabólico entre a glândula mamária e os nutrientes para que ocorra essa síntese do leite. E aí, nessa imagem ao lado, a gente pode ver esse esqueminha de células. Então, vai começar tendo uma diferenciação das células epiteliais, e assim, os percussores do sangue são captados pelas células através da membrana basal e lateral, e o leite vai ser liberado através das membranas apical e atingir o lúmen. Nisso, as proteínas de exportação, que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, são modificadas no aparelho de Golgi, onde a maioria dos constituintes não gordurosos do leite são adicionados, e essas vesículas secretórias originam-se do aparelho de Golgi e vão carregar componentes do leite para a superfície da célula. Também temos no citosol a síntese de ácidos gráficos e ativação de aminoácidos. Na mitocôndria vai ocorrer uma transferência de energia de substrato oxidáveis ao ATP e a síntese de citrato e compostos usados na síntese de aminoácidos não essenciais. A glicose temos um substrato energético primário em não ruminantes e a principal fonte de energia em ruminantes se dá pelo propionato e o acetato. Por fim, a glicose pode ser usada em uma das 3 vias: conversão na galactose da lactose, formação de triose-fosfato através de uma via glicolítica e a conversão do 6-fosfogluconato através da via pentose-fosfato. Essas foram as referências utilizadas para fazer esse trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção.